Me conta, quando você escolhe um filme para assistir, procura saber se os realizadores são negros? No mundo cresce de forma lenta, porém expressiva, o número de roteiristas, produtores e diretores negros empenhados em produzir conteúdo audiovisual de qualidade. E aqui no país ainda falta muito espaço, tanto por trás quanto diante das câmeras. Vamos conversar sobre o fator raça no cinema brasileiro com a Sabrina Fidalgo, que é cineasta, e também com a Márcia Rangel, pesquisadora do GEMA. GEMA é a sigla do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E esse grupo tem uma pesquisa importante sobre o negro no nosso audiovisual. Tudo bem com vocês? Olá, Tudo ótimo. Sejam bem-vindas ao Conexão. Obrigada. Obrigada. Vamos conversar sobre essa questão tão bacana, né? Eu acho que importante. Eu gostaria de começar com você, Sabrina, trazendo uma expressão que me intriga um pouquinho, que é o cinema negro. Existe esse cinema, de fato? É um cinema diferente ou estamos falando de uma produção diferente? Eu acho que é uma produção diferente. No caso, eu não me considero uma realizadora de cinema negro, assim, né? Eu não me coloco nesse lugar. Porque eu acredito que o meu cinema, ele é um cinema brasileiro, na verdade, né? Mas existem defensores, né, dessa expressão. Eu não acredito nesse nome como uma corrente estética do cinema. Eu acho que é mais uma expressão, uma nomenclatura, né, para dar nome ao cinema realizado por diretores negros. Mas só que a gente vive num país de maioria negra, então eu acho meio estranho a gente falar de cinema negro num país que é a segunda maior nação de negros depois dos países africanos. Assim, acho que a gente deveria falar de cinema branco. E a gente acaba trazendo, na verdade, são olhares diferenciados, você acredita, Márcia, para o cinema brasileiro? Então, quando a gente está discutindo diversidade no cinema, surge sempre essa questão, né? O que a gente está falando afinal? Incluir mulheres e incluir negros é incluir um olhar diferente? E eu acho que, ao mesmo tempo que a gente não pode essencializar esse papel da mulher como feminista ou do negro como antirracista, que tem que estar sempre representando certas causas, por outro lado, se a gente olha para o cinema hoje, os homens brancos dominam ele. E existe uma representação que é hegemônica também, que coloca os negros sempre no mesmo papel social, que coloca as mulheres também sempre de uma maneira objetificada, sexualizada. Então, mesmo que a gente não queira recair na essencialização, tem uma distinção de olhar que é incorporada quando existe mais diversidade, né? E normalmente depreciada, né? Infelizmente. Sim, é verdade. Você falou do cinema branco, você acredita que ainda, Sabrina, a gente tem um olhar ainda muito lá do período colonial, que a gente está assistindo justamente isso, o negro sempre de uma maneira menor representada? Com certeza, eu acho que a gente tem que descolonizar esse olhar, né? Porque a gente fala como se a gente pertencesse a uma nação caucasiana, europeia, né? Então a gente enxerga essas minorias, entre aspas, como minorias de fato, quando elas não são, né? O Brasil é um país composto por uma maioria negra, uma maioria de mulheres, inclusive, né? E são subrepresentados, né, no audiovisual, na cinematografia do país, né? Então eu acho que a questão não é essa, assim, de querer exotificar a gente, sabe? De querer exotificar realizadores negros e o olhar desses diretores nesse lugar de cinema negro, né? Eu acho que é mais uma questão, assim, da gente pautar essa questão, isso, né? E ampliar a discussão para que a gente possa mudar esse quadro. Bom, olha só, ao longo do programa nós vamos exibir trechos de teasers, né, de filmes que foram escritos e dirigidos pela Sabrina Fidalgo. O primeiro a gente assiste agora, é Rainha. No ano passado ele ganhou vários prêmios, inclusive de melhor filme, pelo júri popular do Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro. Veja só. Oia, oia pai oiofo, bioia, lo paula. Obirinho ogum obirinho de. Oia oriri, ti opaioko. Iorum, ioram, ti xexeimbi. Oia ibina,
obirim, obiniê, foi oboiá, tioiá, otari, com tirerê, com banici, oboia parre, oiairu, nican, baixexê, poe parre ogum, iencanha aqui oiaô, com totô e oiá e papá, oiá o moniquiqui, iei o luá, sete olinembi, e eu fulani titi, e oião ponhar em barrinho cheio, pai, aí mexão, reparreu! De arrepiar. Quem mais participou dessa produção com você? Olha, esse curta, né, ele foi realizado no ano passado, né? A gente estreou no Festival Internacional de Curtas, que a gente ganhou esse prêmio. E ele é estrelado pela Ana Flávia Cavalcante. Aí tem a Bianca Joyport, Marília Coelho, é uma produção minha com a Mônica Botelho. E esse filme foi realizado porque eu fui a diretora convidada de um edital super importante do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais. A gente filmou lá em Cataguases, em Minas. E assim, aliás, é um convite raro participar de editais, participar de festivais. Como costuma ser a rotina? Nesse caso do edital, né, normalmente quando a gente quer participar de um edital, a gente se inscreve, né, a gente escreve o nosso projeto, enfim, é todo um processo seletivo. Nesse caso do edital do Polo, eu fui a convidada, né, eu fui a diretora convidada, eles têm esse edital da região, né, da Zona da Mata de Minas, e eles sempre selecionam, convidam um diretor de fora da região, né, para ganhar o edital. Eu fui escolhida, né, e foi uma felicidade muito grande, porque viabilizou esse trabalho incrível. E desde então a gente tá rodando o Brasil, né, e o mundo também com o filme. O filme acabou de passar agora num grande festival da África, o Chaluot Festival, que é o maior festival de arte contemporânea do continente africano. Passou também no Festival de Curtas do México, semana passada, e enfim, ele tá... Você já rompeu fronteiras, então? Já rompi fronteiras, Quando eu fiz a pergunta para ela, Márcia, eu vi que você concordou, a presença dos negros também nessa questão de festivais, desses convites, inclusive também de captação de recursos, é mais complicada. Pois é. O GEMA analisou também algumas vezes festivais de cinema. A gente viu a distribuição de raça e gênero no Festival do Rio, por exemplo, do ano passado, se eu não me engano, e também o mesmo resultado que a gente vê para a produção de uma maneira geral, a gente vê nesses festivais, né? Quem são premiados, quem são indicados, ou até os selecionados para exibição são sempre predominantemente homens brancos. E assim, outra coisa que a gente tem em mente com essa coisa que ela falou de edital, quando a gente está analisando números no GEMA, é pensar em políticas públicas. Porque o cinema brasileiro hoje ele depende muito de fomento, direto ou indireto, né? E a gente pensa qual o papel do Estado nisso, nessa imagem que está sendo produzida, que é uma imagem que não representa a maioria da população e que quando inclui mulheres e principalmente quando inclui negros, ela passa um papel muito marginal, assim, que não condiz com a realidade, né? Que tipo de política pública poderia ajudar nesse caso? Então, nos anos recentes a gente teve 2 editais especiais para negros e para mulheres mesmo, só com recorte de gênero. Só que eles eram direcionados a curtas e médias metragens e tinham recursos muito baixos, assim, então nenhuma capacidade de atingir, de fato, a produção de uma maneira geral. Ano passado, se eu não me engano, foi lançado um edital para longa-metragens para realizadores negros, mas também com um orçamento muito baixo. A gente acredita que o Estado tem que investir mais nessa diversidade, né, na produção, não necessariamente fechando os realizadores a temáticas específicas, como os editais de curta-metragens para negros fizeram, né? Os negros tinham que seguir certos padrões para as narrativas que eles criavam, mas realmente para tentar diversificar mesmo esse campo criativo, eu acho. O cineasta Zito Araújo, ele já comentou nisso, né? Que quando ele tem uma produção com muitos artistas negros, ele encontra dificuldade de conseguir captação. Já aconteceu com você, Sabrina? Captar recursos? Sim, eu acho que é uma questão. Eu acho que... eu só queria, assim, comentar um pouquinho, né, complementar a fala da Márcia, no sentido, né, das seleções de filmes nos festivais, porque realmente é uma questão, né? E os festivais, a maioria dos festivais brasileiros, esses maiores principalmente, eles são fomentados com dinheiro público, né? Então o público fomenta
festivais cujas curadorias são homogêneas, né, e são sempre compostas pelo mesmo grupo social e étnico, né, que são homens brancos cis, que selecionam filmes parecidos com eles o tempo inteiro. E isso tudo é fomentado com dinheiro público, né, que é advindo da maioria da população que é negra. Ou seja, a maioria da população negra está fomentando uma cultura que, na verdade, não representa ela, né? Então, a gente tem um problema muito grande, né, com relação a isso. A gente tem que conseguir, né, o mais rápido possível, tentar resolver essa questão. E isso vai, assim, em toda a cadeia evolutiva do cinema, né? Desde dos fomentos, né, para os projetos, passando pelas curadorias e mesas de júris de festivais de cinema, né? Porque são as mesmas pessoas que conseguem realizar seus filmes, que conseguem ter janela para que esses filmes sejam assistidos em grandes festivais e ganham os prêmios, né, porque os filmes são escolhidos pelo júri, ganham prêmio em dinheiro, inclusive, né, isso tudo é com dinheiro público. Então, a gente tem que ter essa noção, né, nós como povo mesmo, né, a gente tem que ter essa noção de que essa visão de mundo eurocêntrica, né, e eu diria quase fascista mesmo, tem que ser mudada, porque não dá mais para a gente fomentar esse tipo de audiovisual, né, no nosso país. A gente tem que buscar a igualdade. E, Márcia, traz para a gente agora, né, alguns números que exemplificam realmente essas diferenças, né? O boletim, na verdade, já são 2 boletins que o GEMA produziu. Traz para a gente algum panorama. Então, essa pesquisa no GEMA ela é realizada desde 2014. E desde então a gente lançou algumas coisas, a gente lançou 2 boletins que são, na verdade, documentos bem resumidos dos dados que a gente tem e lançou também 2 textos de discussão nos quais a gente tenta aprofundar um pouco mais em como as representações são construídas. Porque os boletins basicamente apresentam um panorama quantitativo de como diretores, roteiristas e o elenco é distribuído entre mulheres e negros. E homens, né, no caso, que são os que dominam. Sim. E aí o que a gente tem visto, assim, na maioria dos recortes temporais que a gente fez é que a presença hegemônica de homens brancos em todas as funções. Então a gente vê que existe um pouco disso, se eles estão dirigindo, se eles estão roteirizando, na hora que eles criam os personagens, eles também fazem representações que privilegiam eles, né? Sim. Estão sempre em posições de prestígio, as mulheres e os negros estão sempre como servindo a eles, como subalternos, exatamente. Eu vi que entre 2002 e 2014, nesse recorte, foram mais de 62 roteiros escritos por homens brancos. 62%. Era um percentual bem alto. E, na verdade, entre 2002 e 2016 não teve, entre os filmes de maior público, nenhuma diretora nem roteirista negra. Pois é, quando a gente ainda compara a questão da raça com gênero, a disparidade é... Pois é, isso é um resultado que eu acho assim, um dos mais relevantes na pesquisa do GEMA, porque é uma discussão muito também na academia, né? Você vai olhar só para gênero ou você vai olhar só para raça? E aí, quando a gente olha para as duas coisas, a gente vê tanto o potencial que essa desigualdade exerce especificamente sobre a mulher negra, como a seriedade que a questão racial alcança no Brasil. Porque se a gente olhasse só para gênero, a gente ia ver uma desigualdade enorme, mas não ia conseguir evidenciar como que os negros são tão subrepresentados quanto as mulheres brancas, por exemplo. 0%, né? Zero. Tem aqui alguns dados, 84% dos cineastas são homens brancos, 14% mulheres brancas e 2% homens negros. Nenhuma diretora negra comandou uma produção de grande bilheteria entre 2002 e 2014 e também não assinou nenhum roteiro. Pensando aí na frente, né, diante das câmeras, homens brancos dominaram o elenco principal de 20 das maiores bilheterias entre 2002 e 2014 também, nesse período. Depois as mulheres brancas com 35%, homens negros 15%, por último as mulheres negras 5% só de atrizes aí mostrando seu talento, e são tantas, né? São muitas.
São muitas. Várias, porque sempre tem essa desculpa também, né? Que é a desculpa clássica, né, da maioria dos diretores de cinema e etc., que eles, quando perguntados, né, por que não escalam atores e atrizes negras para os seus filmes, eles falam, mas não tem muitos. Claro que tem. Claro que tem, né? O que mais tem são atores e atrizes negros, né, que estão aí no mercado esperando uma chance. Essa é uma discussão interessante também, que está presente no filme do diretor que você comentou hoje, né, do Joel Zito Araújo, As Filhas do Vento, é uma coisa que ele traz. Sim. Também. A dificuldade da mulher negra que quer ser atriz conseguir papéis relevantes, né? Como isso é difícil no decorrer da trajetória, porque existe um padrão de beleza que é eurocêntrico. Regra, e que, de fato, não tem a ver com a população. Vou dar uma pausa na conversa para a gente exibir mais um trechinho de outro filme da Sabrina. Esse com o pé na ficção científica, Sabrina, será? É o Personal Vivator. Isso. Vamos ver. O que vimos ali, Sabrina, são alienígenas que ganharam forma humana? Sim, são alienígenas, são dois ETs conversando telepaticamente, né? É o Fabrício Boliveira, né, que fez o Faroeste Caboclo, e a Tássia Nikolsky. E, enfim, esse filme é meu último curta, né, antes do Rainha, que também foi bastante exibido e, enfim, ele é bem cultuado, esse curta, por ser ficção científica, é uma ficção científica barroca brasileira, né, assim, tipo... E conta essa história, né, desse ET, que é o Fabrício, que vem à Terra na missão de fazer uma pesquisa sobre o comportamento humano, e aí ele acaba se deparando com os cariocas e com os seus personal vivators, que são empregadas, babás, né, enfim, serviçais, né, essa herança colonial que a gente ainda cultiva. Sua mensagem é incutida. Sim. Né? Olha só, a gente não pode passar por esse Conexão sem falar do festival que homenageia o ator, cineasta, produtor e também roteirista brasileiro Jorge da Silva, mais conhecido como Zósimo Bulbul. O festival Zósimo Bulbul realizou recentemente a 10ª edição, com 80 produções brasileiras, africanas e caribenhas. É um momento de coletividade, né? Um momento de unir forças e mostrar representatividade, vocês acreditam? Pode ser a Márcia primeiro comentando. Eu acho que o mais incrível desses momentos, assim, por um lado é ruim porque você vê que é um momento que você tem que ter um esforço das pessoas se unindo para criar um espaço, para mostrar que tem gente fazendo, né? Agora, por outro lado, eu acho que é incrível porque é isso. Vocês também estão dando um tapa na cara quando mostram, olha, a quantidade de gente capaz, a quantidade de gente competente que está realizando coisas e não está conseguindo ter distribuição quanto vários outros filmes hoje em dia de não tanta qualidade, né, conseguem ter. Então, é incrível e eu acho que mais ainda porque a comunicação desses festivais tem melhorado mais. Esse agora foi um sucesso total de estar sempre lotado, né?
Foi incrível. É muito bacana. Você já participou de alguns, né, Já, Sabrina? Eu participo desde 2010, né? Eu participei agora com Rainha, né? Foi meu 4º filme no Encontro de Cinema Negro. E é como você falou, o encontro, ele sempre foi pensado como um encontro, literalmente, né? Ele nunca foi pensado como um festival competitivo, né? A ideia do Zósimo era realmente promover um encontro, né? Esse intercâmbio entre cineastas da diáspora negra, né, do mundo todo, né, do Caribe, da África, dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil, principalmente. E nos primeiros anos, desde que eu participo, pelo menos, era bem complicado fazer uma curadoria de filmes brasileiros dirigidos por realizadores negros, porque quase não tinha, né? Então, era uma disparidade bem grande, assim, né, entre os filmes brasileiros e os filmes estrangeiros que vinham. E esse ano foi realmente incrível, porque foi bem bonito de ver, assim, quando na abertura do encontro, todos os cineastas brasileiros que estavam com filmes no encontro subiram ao palco. Era uma quantidade enorme de pessoas e foi bem emocionante. Assim, a gente viu, né, como evoluiu e como... enfim, tem gente boa, talentosa, jovens. Eu ia falar, a concorrência está grande, A concorrência está bem grande, graças a Deus. Eu acho que é isso. Eu acho que é a concorrência que faz com que a gente possa melhorar, né, sempre. Mas eu acho que isso que a Márcia falou também é bem importante, né, da questão da gente ter sempre que mostrar o nosso trabalho num espaço étnico, né, e não num espaço que deveria ser um lugar abrangente, democrático, né? Como a maioria dos festivais de cinema, como o Festival do Rio, por exemplo. A gente está partindo já para os minutos finais do programa. Eu quero aproveitar e mostrar o site do GEMA. É bom que você conheça, porque lá tem vários estudos, né, que falam sobre afrodescendência, que falam sobre questões étnico-raciais. Está aí na tela para você, o GEMA, com 2 As, né? .iesp.uerj.br. Tem inclusive os boletins que falam sobre a presença de gênero e raça no audiovisual brasileiro, né? Isso. Já deu frutos esse trabalho de vocês, Márcia? Então, o bacana da pesquisa de cinema foi que a gente conseguiu criar uma conexão bem forte desde o começo. Assim, algumas funcionárias da Ancine começaram a militar para que a discussão fosse levada lá para dentro. A Janaína Oliveira também, que foi uma pessoa sempre muito importante de conversa, que dirige o Fórum Itinerante de Cinema Negro e é uma pessoa super relevante para divulgar o cinema negro no Brasil também. Tem trabalhado com a gente em comunicar pesquisa sempre. E a gente pôde conhecer muita gente talentosa, né? A Sabrina também teve lá na instituição que eu trabalho, exibindo Rainha, né? Isso. E acho que é bom, porque ao mesmo tempo que a gente está tentando evidenciar as desigualdades, a gente está se comunicando e mostrando que tem muita gente trabalhando, as coisas têm que estar sempre sendo produzidas coletivamente, né? E é bom que esses aspectos sejam cada vez mais discutidos, que possam inclusive chegar às escolas, né? Para a gente estimular jovens negros, que, enfim, podem ter lá uma veia artística e vão se sentir estimulados também a aprender, a se envolver mais com essa área. Tem que ter espelho, né? Tem que ter espelho. Tem que ter um espelho para poder sonhar e acreditar, né, que é possível. Porque eu, por exemplo, quando eu era criança, adolescente, eu não tive, né, em quem me espelhar aqui. E é bem bacana, assim, que agora, nesse momento, a gente está podendo mudar essa chave. Isso aí, que seja uma tendência. Olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês no Conexão. Nós vamos encerrar com imagens de Black Berlin, que é uma outra produção da Sabrina. Um minutinho para você saborear o trailer, que inclusive tem uma música linda. De quem é? Que eu fiquei encantada. Quem canta a música é a Leila Maria, né? Get Out of Town, que é um clássico do jazz. Tá bom, então vamos conferir. A gente se vê no próximo Conexão. Tchau, tchau. Get out.